A política monetária do governo Bolsonaro. Em tempos de crise e desemprego em alta, você já deve ter se perguntado alguma vez: se o governo pode imprimir dinheiro, então por que ele não imprime mais dinheiro e o distribui para a população? Quem dera se isso fosse tão fácil assim. Saber o que é política monetária nos ajuda a entender o porquê de um governo não tomar atitudes como essas. De uma maneira geral, podemos dizer que a política monetária envolve a atuação de autoridades monetárias de um país no controle da quantidade de moeda em circulação na economia. No Brasil, a autoridade responsável por esse controle é o Banco Central, principalmente por meio do seu Comitê de Política Monetária, o famoso Copom. A cada 45 dias, o Copom se reúne para definir, dentre outras coisas, qual será a taxa básica de juros do país para os próximos 45 dias. Essa taxa é mais conhecida como Selic. Esse controle de taxa de juros do país é justamente um dos mecanismos de política monetária mais utilizados para o controle da inflação. A quantidade de dinheiro em circulação, por incrível que pareça, ter mais dinheiro circulando pode ser uma boa ideia, pois os efeitos negativos da inflação poderiam levar a um país em crise. Assim, o governo pode utilizar de algumas estratégias para fazer esse controle, mas esse é o assunto que abordaremos a seguir. Uma política contracionista, por exemplo, é o contrário da expansionista, que é utilizada pelo governo Bolsonaro. Quando há muito dinheiro em circulação, o Banco Central, por meio do Copom, pode aumentar as taxas de juros. Se os juros são mais altos, a demanda por crédito junto aos bancos diminuirá, logo, haverá menos dinheiro circulando nessa economia. Como as pessoas e as empresas têm menos dinheiro para gastar, a demanda por produtos e serviços cairá. Isso pode acabar segurando a alta de preços e, consequentemente, mantendo a inflação sob controle. O quadro atual da economia brasileira mostra uma situação de compasso de espera, com uma recuperação gradual e lenta. A formação bruta de capital fixo, após forte declínio desde 2014, se mantém estagnada desde o início de 2016. De acordo com o relatório Focus de 16 de novembro de 2018, a previsão de crescimento de PIB real do Brasil é de 1,36% em 2018 e 2,5% em 2019. Já a previsão recente da OCDE é de um crescimento menor de 2,1% em 2019, contra 3,5% da economia mundial. Nesse contexto, o que se pode esperar da política econômica do governo Bolsonaro e quais as expectativas da economia durante seu governo? Grosso modo, pode-se dizer que a política econômica do governo Bolsonaro será de continuidade da política neoliberal do governo Temer, que acabou ficando manca por causa de seu enfraquecimento político. Entre algumas das medidas estão a manutenção do teto de gastos, congelamento de salários de funcionários públicos, desvinculação da receita de despesas orçamentárias, privatização de empresas estatais, revisão da política de reajuste de salário mínimo, redução do papel do BNDES e a independência do Banco Central, que está presente na política monetária. A expectativa do novo governo é que a recuperação econômica ocorra tanto pela contribuição do investimento externo quanto dos investimentos domésticos. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira um projeto de lei que estabelece a autonomia do Banco Central. A medida foi uma das 18 entre decretos e outros projetos de lei assinados por Bolsonaro na solenidade de 100 dias de governo realizada no Palácio do Planalto. Propor a autonomia do Banco Central era uma das 35 metas dos primeiros 100 dias de governo. De acordo com o comunicado do governo, o objetivo é formalizar na lei a situação que já existe hoje. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, o texto prevê, entre outros pontos, o estabelecimento do mandato de 4 anos não coincidentes com o do presidente da República. Além disso, o presidente do Banco Central perde o status de ministros coincidentes com o do presidente da República. Além disso, o presidente do Banco Central perde o status de ministro. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.